Amigos telespectadores, o nosso boa noite a todos. Boa noite, deputado Gerson Berger. Boa noite, jornalista Pedro do Couto. Estamos aí mais uma vez para satisfação nossa e trazendo assuntos que foram notícia na semana passada e agora na semana que se inicia. Nós vamos abordar um tema que não poderia deixar de ser abordado, que é a questão da equipe econômica que acaba de ser escolhida pela presidente Dilma e também do tesoureiro do PT, o Vacari. Falaremos de questões envolvendo a política internacional, falando de Oriente Médio, falando da França e, por último, dos Estados Unidos. As manifestações que teve em várias cidades americanas em protesto contra a absolvição daquele policial branco que matou um jovem negro com 6 tiros. Mas ao abrir o programa de hoje, não poderíamos deixar de manifestar o nosso mais veemente protesto contra o preconceito, a discriminação e o antissemitismo dos quais é vítima o povo judeu na Europa, especialmente na França, Bélgica e Reino Unido, quase lembrando o início do nazismo na Alemanha. O que mais incomoda é verificar que governos como o da França, por exemplo, nada estejam fazendo de concreto para impedir este maldito avanço preconceituoso, levando milhares e milhares de judeus a imigrarem para Israel. Quais seriam, Gerson, as causas possíveis desta onda antissemita que ocorre na Europa? Tereza, essa pergunta merece pensar bem o que você vai falar. Mesmo porque eu não sou uma pistonisa, mas vou dar a minha opinião. Primeiro, o partido de Marine Le Pen, ultradireitista, vai para as ruas e grita: morte aos judeus! Muitas vezes agredindo aqueles que fazem uso de símbolos religiosos, como o solideu, e até mesmo a estrela de Davi, escondida debaixo da blusa por meninas e mulheres com medo de agressões. É verdade que o governo francês não participa disso, mas nada faz. É omisso, não combatendo com rigor este antissemitismo. Por outro lado, tem também o avassalador crescimento da população islâmica na Europa. Se na França tem aproximadamente 300 mil judeus, tem 5 vezes mais islâmicos, ou seja, aproximadamente 1,5 milhão de muçulmanos, que nascem e são educados para odiar os judeus. É hora de perguntar ao governo francês, que sempre propagou liberté, égalité e fraternité. Onde estão esses princípios da França? Liberdade, igualdade, fraternidade. Será que mais uma vez serão esquecidos, como na época do nazismo? Será que a minoria da extrema-direita de Le Pen e o ódio islâmico ao povo judeu vão prevalecer, acabando com a tão declamada democracia francesa? Que horror! De fato, a França está sendo cenário de algo inconcebível. Um país que foi invadido pelos nazistas, libertou-se através da ação de forças internacionais, permaneceu subjugado durante 5 anos com uma política que tinha como raiz o antissemitismo. Possa incorporar o antissemitismo como um pensamento que envolve a sua população. Realmente é uma coisa tão absurda que custa até se acreditar na sanidade mental das pessoas que praticam esses atos, que estão omitindo o passado recente e o processo da história que não volta atrás, não retrocede. Os campos de concentração são um exemplo. Será que a França está querendo reviver este panorama trágico? Impossível.
Gerson e Pedro, é inconcebível que o nazismo, que fez tanto mal à humanidade, que foi uma devastação, digamos assim, para a Europa toda, e que centralizou seu pensamento principalmente na perseguição aos judeus, no antissemitismo, possa aflorar desta maneira, como está acontecendo na França especialmente. E aí você coloca a sanidade mental dessas pessoas envolvidas por esse sentimento de antissemitismo, mas seriam milhares e milhares. É muita gente insane que está nas ruas de Paris, que está em toda a França, declarando e demonstrando seu antissemitismo. Lamentável. Ô, Tereza, eu quero dizer a você que no tempo do nazismo, e a França era dominada pelo general Pétain, eles mandavam judeus franceses para ir aos campos de concentração nazista, para lá morrerem. Espontaneamente faziam isso com ódio, já naquela época. Não digo toda a França, mas grande parte. Os judeus morreram lá, porque eles enviaram os judeus para os campos de concentração nazistas. Nós não esquecemos isso. Infelizmente, a França tem toda uma história de antissemitismo. E, Gerson, eu só quero dizer o seguinte, ainda bem que hoje os judeus têm o Estado de Israel para os acolher, diferente da época do nazismo, que assassinou barbaramente 6 milhões de judeus em câmaras de extermínio diante do silêncio da humanidade, que nada fez para evitar este genocídio, e é o que hoje a França está fazendo, nada está fazendo para evitar a onda antissemita. É por isso que, muitas vezes, o governo de Israel toma posições que para muitos são radicais, mas compreensíveis diante da ameaça de destruição de sua nação. Vejamos, por exemplo, o que acontece agora em relação ao Irã, que insiste no desenvolvimento de seu programa nuclear. Não tenham dúvida que não é com fins pacíficos, como eles dizem, mas sim para a construção da bomba atômica. Na última reunião ocorrida agora em Viena, o Irã, Estados Unidos e Europa mais uma vez não chegaram a um acordo. O secretário de Estado americano, John Kerry, tentou convencer o Irã de desmontar parte da sua infraestrutura nuclear, desativando um número significativo de centrífugas, no que levaria à demora de mais ou menos um ano para atingir os níveis de enriquecimento de urânio necessários à construção da bomba atômica. Kerry voltou para os Estados Unidos com as mãos abanando. Isto porque, Gerson, possivelmente o seu governo oscilante e de seu fraco líder Obama não lhe deu autoridade para ser duro nas negociações. E pior, foi transferido para daqui a 7 meses um novo encontro com o Irã para novas conversas. Quem sabe o tempo necessário que o Irã precisa para conseguir chegar à bomba atômica. Um perigo para Israel. Imaginem a bomba atômica nas mãos de extremistas que não aceitam e negam a existência do Estado judeu. Um Estado democrático, sim, com um desenvolvimento tecnológico dos mais avançados do mundo, que tanto contribui com a humanidade. Além disso, é também guarda-chuva da comunidade judaica da diáspora, não é isso, Gerson? Olha, Tereza, não é por acaso que o presidente americano Barack Obama está sendo chamado de líder pato depenado. Acho que ele está sendo uma grande decepção para os Estados Unidos, que acreditaram em sua liderança e boas intenções. Em relação à política interna de seu país, ele teve agora a resposta. Foi derrotado fragorosamente pelo Partido Republicano. Externamente, ele tem sido um verdadeiro fracasso. Fica sempre no chove, não molha. É isso com o Irã. Foi assim em relação à Síria, quando ameaçou um ataque
ao regime ditatorial de Assad, que dirige há anos a Síria, como seu pai anteriormente se fez, após ter usado armas químicas contra seu próprio povo, matando milhares de pessoas. Assad usou o chamado gás sarin, que interrompe impulsos nervosos, levando os músculos a ficarem desordenados e fazendo com que os órgãos do corpo parem de funcionar, matando em poucos minutos após ser inalado. Uma prática cruel do tirano Assad, considerada pela ONU como arma de destruição em massa. Como sabemos, armas químicas são proibidas pelos tratados internacionais. E Obama sabe disso. Prometeu tomar providências enérgicas, mas nada fez. Porque Putin, russo, saiu em defesa do Assad e se esqueceu da sua obrigação de defender a humanidade. Está agindo da mesma forma em relação ao armamento nuclear do Irã. Lamentável. Por isso, Israel, suponho, não ficará parado esperando os acontecimentos. Afinal, trata-se da existência e sobrevivência de seu povo, diante da ameaça de ver em risco a sua continuidade. Com certeza, reagirá e salvará o mundo do Irã. Vamos aguardar. Quem sabe os homens ainda encontram uma forma e solução que satisfaçam as partes. Nunca é tarde. Vamos esperar que seja encontrada uma solução que equilibre as partes em conflito, porque senão a iminência de um conflito no Oriente Médio aumenta, como o Gerson acabou de frisar, em relação à posição a ser provavelmente assumida pelo Estado de Israel, em relação à ameaça latente, que é verdade, que é a bomba atômica nas mãos do Irã. A questão atômica não foi resolvida pelos Estados Unidos. Há uma postergação da solução final, que significa quase um sinal verde para o prosseguimento do enriquecimento de urânio por parte do Irã, conduzindo o Israel a uma situação de sobressalto. De qualquer maneira, o mundo vive novamente momentos muito dramáticos, muito tensos, e todos nós temos que desejar que uma solução de equilíbrio para esse conflito, mais um que se coloca, seja encontrada. Olha, são perfeitas as posições dos dois, o desejo do Pedro de que se encontre um caminho sem que haja necessidade de confrontos, não é? E o Gerson tem toda a razão, não restando uma outra opção a Israel, ou seja, se ele se sentir ameaçada a sua existência e de seu povo, claro que ele tem que reagir. É humano e eu acho que qualquer outro país e até mesmo nós também reagiríamos. De qualquer maneira, nós agora, Pedro e Gerson, vamos passar para um assunto nacional. E eu vou querer saber como vocês dois veem a entrada em cena da nova equipe econômica do governo Dilma, Joaquim Levy na Fazenda, Nelson Barbosa no Planejamento e Alexandre Tombini no Banco Central, onde já estava e foi mantido. Existem muitas perguntas no ar. Por exemplo, terá Joaquim Levy autonomia suficiente para implantar uma política austera, promovendo um arroxo nas contas públicas e uma guinada na política econômica? Ou a presidente Dilma, com seu estilo conhecido de mandona, centralizadora, não vai deixar o homem trabalhar? O que seria, não resta dúvida, um tiro no próprio pé. Não deve ser fácil, Pedro e Gerson, para a presidente desdizer tudo o que afirmava durante a campanha eleitoral. Como, por exemplo, insistia que as dificuldades da economia brasileira nada tinham a ver com a política de seu governo, mas sim
eram resultado de uma conjuntura internacional adversa. Esperamos que a presidente Dilma tenha dado a mão à palmatória, reconhecido a existência de uma política fiscal frouxa no seu primeiro mandato e parta para um segundo mandato convicta de seus erros passados, que somente poderão ser corrigidos com a efetiva autonomia da nova equipe econômica e sem interferências do seu partido PT. Inicio, Gerson, ouvindo você sobre o que pensa a respeito desta questão. Tereza, existem muitas dúvidas em relação às convicções da presidente Dilma e à sua escolha da atual equipe econômica no seu governo. Uma coisa é certa, continuasse a mesma política que aí estava e o país se encaminhava para a ruína econômica em pouco tempo. Não deve ser fácil para a presidente Dilma admitir e aceitar o ortodoxo na condução política e econômica de seu governo, o Joaquim Levy. Observem que ela sequer anunciou à nação a escolha de sua nova equipe econômica, o que, a meu ver, demonstra pouca afinidade com as pessoas escolhidas. Somando a isso também, teve a grita de segmentos de seu partido e da esquerda, que acharam incoerente a sua escolha e não condizente com seu discurso de campanha. Mas campanha é campanha. A presidente está reeleita. A pressão no mercado financeiro era enorme. A sociedade cobrava soluções. Não dava para conviver com uma inflação acima da meta, que já dói no bolso do trabalhador. Crescimento pífio, descrédito internacional e o descontrole e aumento das contas públicas. Não tenham dúvidas que a guinada e arroz na economia proposta por Joaquim Levy e seu grupo vai exigir um ajuste considerável e doloroso, tendo como resultado custos políticos e até uma forte queda na popularidade de Dilma diante de seus eleitores. Vamos aguardar os acontecimentos. Pois é, Gerson. E aí, diante da sua exposição, vem a tradicional pergunta: qual será a reação do PT e sua influência junto à presidente Dilma? Ninguém gosta de vaias e o PT quer sempre aplausos, sem contar que daqui a pouco mais de um ano haverá todo um movimento para as eleições municipais de prefeitos e vereadores e talvez seja o momento mais crítico e impopular que viverá o governo Dilma no ajuste de sua economia. Pois não acredito que a equipe econômica comandada pelo competente Joaquim Levy possa colocar ordem na casa num espaço mínimo de 2 ou 3 anos. Como bons brasileiros, todos devemos torcer pelo sucesso da nova equipe econômica que representa a salvação para o Brasil, que é o que todos desejamos, não é isso, Pedro? O ministro Joaquim Levy pertence a uma visão econômica que não se afina, pelo menos basicamente, com o pensamento que o PT defende. Mas tem que haver uma convergência de ideias para se estabelecer um equilíbrio entre a política econômica e a sustentação política do governo no Congresso. A base aliada famosa, que se proclama todo dia como indispensável, tem que dar respaldo às ações que o ministro Joaquim Levy tomar. Ele anunciou, no seu primeiro pronunciamento, uma política gradual. 3 anos, 2015, 2016, 2017,
prevendo crescimentos econômicos baixos para esse período, mas bem superiores ao crescimento quase zero que se verifica em 2014. Vamos torcer para que dê certo, porque o que está em jogo é o futuro do Brasil. Pois é, Gerson e Pedro, há pouco nós falávamos que o PT gosta de aplausos. Eu diria que gosta de aplausos e de aplaudir, especialmente quando se trata de companheiros acusados de malfeitos. Foi assim com o José Dirceu, preso e condenado por comandar o esquema de corrupção do Mensalão, e agora faz o mesmo com João Vacari Neto, tesoureiro do partido e acusado pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, de ser o operador do PT no esquema de corrupção da estatal. Ao invés de ser afastado do cargo de tesoureiro, é recebido com aplausos, por que não dizer ovacionado, durante a reunião do Diretório Nacional do Partido, realizada em Fortaleza. Na maior cara de pau, Vacari diz que não fez nada de errado, que tudo foi contabilizado, que sabe muito bem o que fez. Olha, disso eu não tenho a menor dúvida. Abordado pela imprensa, diz que não dá entrevistas. E aí eu pergunto, por que será? Quem não deve não teme. Se recusa a responder por quê? Pudera, com o apoio que recebe de seu partido, o PT, é como se dissesse, lixem-se, estou protegido. Até o presidente do PT, o Rui Falcão, segundo a imprensa, fez elogios escancarados ao investigado do Petrolão. O PT não muda, não é isso, Gerson? É, Tereza, o PT não muda mesmo. Adotaram o mesmo tratamento em relação ao José Dirceu, que após denúncias de condenação pelo Supremo Tribunal Federal foi tratado como preso político e nos eventos partidários dos quais participou era recebido com aplausos e gritos de Dirceu, guerreiro do povo brasileiro. Era o que o PT dizia. E diz ainda, coitado do Brasil, se tivesse que depender de guerreiros como José Dirceu. Chama a atenção que nesse encontro em que Vacari foi ovacionado, a presidente Dilma também discursou na sexta-feira à noite, atacando e chamando a oposição de golpista, que não perdoa a eles, petistas, porque estão há muito tempo fora do poder, afirmando ainda que a verdade venceu a mentira, que os dados divulgados agora mostram que seu governo estava certo. Certo em quê? Não há inflação, nenhuma crise econômica. Então, por que radicalizou tanto na escolha da equipe econômica? Preste atenção. Dilma não mudou e nem mudará. Apenas, diante do desastre econômico do seu governo, finge que mudou. O tempo dará a melhor resposta, embora uma ela já tenha dado. Ou seja, que todos os partidos que a apoiaram na campanha de reeleição estão no seu governo com cargos, o que significa dizer que manterá os 39 ministérios que hoje existem em seu governo. É isso aí. Não há menor razão, menor lógica em aplaudir o tesoureiro do partido, porque se ele nada fez de errado, como tesoureiro, cumpriu sua missão de arrecadar recursos financeiros, o que só poderia ser feito dentro da lei. Não há menor sentido, parece que os aplausos foram um desacato ao processo judiciário que se desenrola para satisfação coletiva na Justiça Federal do Paraná. Bem, Gerson e Pedro, agora nós vamos viajar para os Estados Unidos, deixar esse calorzinho gostoso aqui do Rio de Janeiro e enfrentar o frio americano.
e falar sobre as manifestações ocorridas em várias cidades dos Estados Unidos, tendo como foco a absolvição de um policial branco que matou em agosto um jovem negro com 6 tiros, desarmado, na cidade de Ferguson, no estado de Missouri, nos Estados Unidos. E que nos levam a concluir que não é apenas no nosso país que existe uma polícia truculenta e que na maioria das vezes fica impune nas ações violentas que pratica. E no caso do policial americano, ele sequer foi indiciado. O curioso é que o júri que inocentou o policial Darren Wilson era composto por 9 brancos e 3 negros, deixando para os negros americanos e boa parte das minorias que casos como este lhes nega justiça. É curioso também observar que, apesar dos Estados Unidos terem o primeiro presidente negro da sua história, Barack Obama, não conseguiu aliviar a tensão racial no país. Não sei exatamente, Gerson e Pedro, o que vocês pensam a respeito desta questão que, mais uma vez, nos leva a crer que tenha sido uma questão racial. Ô Tereza, antes da resposta que você me pede, eu quero fazer um elogio a você. Não só ao que você diz, as opiniões que você emite, mas fundamentalmente pelos assuntos que você traz para debate nesse programa. Você está de parabéns mais uma vez. Não poderia deixar de dizer isso. Não é porque você é minha esposa. Eu estou fazendo uma análise, coração aberto e dando valor a quem merece. Muito obrigada, Gerson. Fico muito lisonjeada, mas é uma grande generosidade sua falar essas palavras tão bonitas para mim. E vamos à tua resposta. A questão racial nos Estados Unidos sempre foi muito delicada. E veja que apenas 13% de sua população é negra. Obama, no caso específico deste policial, que matou um jovem negro desarmado, ele pediu calma aos manifestantes, afirmando que a nação americana tinha o grande desafio de encarar a desconfiança entre policiais e as comunidades negras em função do legado de segregação. Além disso, determinou que o Departamento de Justiça americano conduza investigações paralelas que poderão levar ao iniciamento do policial Wilson, que, segundo li, já teria se demitido da polícia, numa tentativa de serenar os ânimos. Considerando que em casos semelhantes em que um policial matou alguém nos Estados Unidos, e em 2013 houve 410 casos, no entanto, em apenas 2 situações houve acusação formal contra o policial. Logo, a decisão do júri não era absolver o policial Wilson, branco, que matou a tiros o negro desarmado, mas sim seu incidente constitui crime. Nos Estados Unidos, são raríssimos casos em que situações como essas levam policiais a serem investigados. Como você disse, Tereza, no Brasil não é muito diferente. Pois é, Gerson, é só recordarmos o caso do pedreiro Amarildo, desaparecido desde julho de 2013, vítima de policiais da UPP da Rocinha. O caso teve repercussão internacional e chegou mesmo a ser motivo de protestos populares no ano passado em todo o Brasil. Sua mulher e filhos conquistaram na justiça por decisão unânime o direito de receberem pensão e tratamento psicológico pagos pelo governo do estado. O que eu entendo ser mais do que justo. Infelizmente, parece que a viúva até agora não conseguiu receber estes proventos dos quais ela necessita para sobreviver.
A razão seria o fato do Estado ter recorrido da decisão judicial, considerando que 3 dos beneficiados trabalham. Olha, minha gente, eu acho um verdadeiro absurdo que a viúva e os filhos dependentes do pedreiro Amarildo possam estar sem receber aquilo que lhes é de direito. Quanto aos 3 familiares que trabalham e por isso não necessitam do benefício do Estado para sobreviver, eu entendo que a vida não tem preço. Por isso, custo a crer que alguém, principalmente um familiar, possa querer levar vantagem em cima do sacrifício da vida de um ente querido. Uma coisa certa, a viúva de Amarildo Elizabeth da Silva precisa urgentemente receber do Estado aquilo que lhe é de direito. E ponto final, não acha, Gerson? Tereza, tenho certeza que o nosso governador Pezão desconhece as dificuldades pelas quais passa a sofrida viúva Elizabeth, pois ele é extremamente humano e justo e de uma sensibilidade ímpar com os menos favorecidos. Por isso, acredito que ao tomar conhecimento do fato que o Estado não paga a viúva, tomará todas as providências possíveis para que o caso seja resolvido. Isto eu não tenho dúvida. Gerson, assino embaixo o que você acabou de falar. Mas agora eu vou passar a palavra para o Pedro e saber o que ele pensa dos 2 casos, do não indiciamento do policial americano que matou com 6 tiros o jovem negro Michael Brown, a quem acusou simplesmente de tentar atacá-lo, e também a questão da viúva de Amarildo, Elizabeth, que em função do recurso do governo do Estado, até hoje não consegue receber os proventos deliberados pela Justiça. O caso do policial branco que matou o jovem negro com 6 tiros chocou a opinião pública porque ele, na narrativa que fez, revelou que atirou porque o jovem negro tentou tomar-lhe a arma que ele apontava para ele. Logo, o jovem negro estava desarmado e o policial facilmente o dominaria, não havia necessidade alguma de disparar ainda mais 6 vezes para matá-lo da forma com que fez. E chocou o seu não indiciamento, que ele não foi nem a julgamento, ficou numa posição tão difícil que ele próprio resolveu retirar-se da polícia, deixou os quadros da polícia americana. A questão racial americana é muito grave e atravessa o tempo sem solução. Me lembro de uma história que, no final da guerra, a rendição nazista foi 8 de maio, no final de abril, 2 soldados americanos, um branco e um negro, se aproximavam de Berlim. Aí o soldado branco perguntou ao negro: se você, por acaso, prendesse o Hitler, o que é que você faria com ele? E o soldado negro respondeu: pintava ele de preto e soltava ele no Mississippi. Muito boa. É sensacional, Pedro. Valeu. Quanto ao caso do Amarildo, o direito à pensão é líquido e certo. O governador Pezão terá que cumprir, mandar pagar, porque afinal ele trabalhava, descontava para a Previdência Social, foi dado como morto. A pensão para sua viúva independe de estar trabalhando ou não, é da legislação federal. O governador Pezão tem apenas que cumprir a lei do país. Mas Pedro, Gerson, minha gente, nós falamos aqui na truculência policial, falamos aí na possível atitude racista desse policial americano que matou um jovem negro, mas também não poderíamos deixar de dizer que existem os bons policiais e que muitas vezes também são vítimas da violência. Na maioria das vezes, no cumprimento da sua digna profissão. E foi o que aconteceu, infelizmente, na última semana que se encerrou, quando 5 policiais foram assassinados no Rio de Janeiro e também um jovem soldado do Exército na Maré. Então fica aqui a nossa solidariedade,
o nosso sentimento de tristeza em relação a esta questão que, não tenham dúvida, deixam uma marca muito profunda nessas famílias que perderam seus entes queridos. Então, o nosso reconhecimento também ao laborioso e digno trabalho de uma polícia que ainda tem em sua instituição pessoas da maior dignidade. Gerson e Pedro, o nosso tempo acabou. Eu agradeço imensamente a presença dos dois, a você, amigo telespectador, o nosso especial carinho por ficar conosco até esta hora da noite. Tenha um ótimo descanso e na próxima quarta-feira vamos estar aqui na CNT às 10h50 da noite, contando com a sua audiência. Até lá!